Se você estiver com o seu coração aberto, com toda certeza, o Senhor falará contigo nesta noite. Glória a Deus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Abra sua Bíblia. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículos 15 ao versículo 17. Glória a Deus. Todos encontraram o texto? Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 15 ao 17, diz assim: Jaaziel disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, ou assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém? Curva a sua cabeça. Santo Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, adoramos a Ti, Deus, por estarmos aqui. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra. Abre, Senhor, a porta da Tua palavra e abençoa de uma maneira especial, de uma maneira poderosa em nosso meio. Vai de encontro a cada coração, de todos aqueles que estão aqui, também todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Em nome de Jesus, Pai, abençoa de uma maneira especial e manifesta-te poderosamente para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Poder sentar e abra o seu coração. Glória a Deus. Nós lemos um texto bíblico que traz, está contido, onde está contido a resposta de Deus para com o seu povo. O texto diz assim: o Senhor responde ao seu povo: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. Glória a Deus. Nesse episódio nós observamos que 3 nações, Moabe, Amon, e também alguns da montanha de Seir, que vieram contra Jerusalém, se ajuntaram, se reuniram, enfurecidos, para exterminar, um ataque a Jerusalém, e para exterminar Jerusalém. O texto revela que Moabe e Amon, e também Edom, os da montanha de Seir, se refere a Edom. Edomitas, Moabitas e Amonitas, eles se reuniram para poder atacar Jerusalém, vindo em direção a Jerusalém, com o objetivo de destruir Jerusalém. E aparentemente,
eles estavam em grande vantagem, ou grandes vantagens. As aparências indicavam que havia uma grande vantagem para os amonitas, edomitas e moabitas. Jerusalém, o povo de Deus estava lá, encurralado em Jerusalém, enquanto eles se reuniram, se juntaram e foram ao encontro de Jerusalém para o destruir. Preste atenção nesse contexto, porque todas as vezes que os inimigos apertaram o povo de Deus, e o povo de Deus se despertou a buscar o socorro do Senhor, Deus sempre estará de braços abertos para guardar e proteger o seu povo. Amém? Deus nunca deixou o seu povo na mão, absolutamente não. Obviamente que coisas improváveis aconteceram, mas Deus, de uma maneira sobrenatural, Ele sempre agiu, sempre agirá para dar vitória ao seu povo, dar vitória àquele que crer no Senhor. O povo de Deus é colocado em aperto, encurralado, sem ter possibilidade de fugir. Os inimigos estavam vindo para as suas casas, para o seu aconchego, né? E hoje não é diferente. A igreja do Senhor, ela vive encurralada com inimigos de todos os lados, procurando meios para destruí-la. Mas presta atenção que a atitude deles, né, a atitude deles se juntarem, eles não tiveram a coragem, os amonitas, os moabitas não tiveram a coragem de ir sozinhos, não. Eles se juntaram, eles formaram alianças para poder ir contra Jerusalém. Isso indica que eles tinham um certo receio de ir contra Jerusalém com poucos recursos. Por quê? Porque Jerusalém tinha um histórico. Jerusalém já tinha uma fama, tinha um histórico de uma cidade que já havia adquirido muitas conquistas. Amém? Glória a Deus. E por isso os inimigos, eles tinham receio de ir sozinhos. Eles procuraram alianças, eles firmaram alianças, se reuniram em multidões para poder pelejar contra o povo de Deus. Presta atenção, porque os inimigos, eles não vão parar para descansar. Absolutamente não. Eles o tempo todo estarão lutando, se organizando, se preparando para poder vir contra o povo de Deus. Mas olha aqui para mim, Jesus profetizou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. Você crê nisso? Glória a Deus. Então a igreja do Senhor, ela está sendo guardada pela mão poderosa do Senhor. Glória a Deus. Ainda que os inimigos se ajuntem em milhares e milhares, a mão de Deus continua guardando o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Qual era a intenção dos inimigos ali? Se ajuntarem milhares e tirar despojos de Jerusalém. E eles estavam com receio, porque ficaram com medo de ir sozinho, porque o histórico de Jerusalém já anunciavam para todos que Deus sempre pelejou em favor do seu povo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então eu e você, que nós somos povo de Deus, nós podemos andar de cabeça erguida, porque o Senhor estará sempre guardando o seu povo. Glórias ao nome de Jesus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque a mão do Senhor estará sobre a tua vida. Você crê? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor acampa os anjos ao redor daquele que teme o Senhor e os livra do mal. A intenção é livrar do mal. Glória a Deus. Aleluia.
No episódio nós encontramos o povo de Deus sendo encurralado, mas Deus, o soberano, que está sempre perto, sempre presente. O versículo 1 diz assim: e sucedeu depois disso que os filhos de Amon, os filhos de Moabe, e com eles também alguns dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Presta atenção aqui, os rumores de guerra, ou os rumores daquela guerra, eram muito grandes. Mas Deus está sempre perto do seu povo, procurando motivos para livrá-lo. Presta atenção que Deus, Ele está sempre perto do seu povo. Você crê nisso? Diga amém. Então Deus estará e sempre esteve perto do seu povo, procurando motivos para poder livrar o seu povo. Deus está sempre perto, procurando motivos para operar algo para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glórias a Deus. Esse texto garante que Deus está sempre perto, procurando um motivo para socorrer o seu povo. Glória a Deus. A palavra de Deus nos garante que Deus está sempre perto, procurando motivo. Qual é o motivo? Você tem que clamar, você tem que se arrepender, você tem que se voltar para Deus, você tem que se humilhar perante a sua face, você tem que se converter dos seus maus caminhos. Deus estará perto, Deus estará presente, Deus estará sempre presente, procurando motivos para estender a mão e te dar vitória. Você pode adorar a Ele? Aleluia! Bendito seja Deus! Se nós dermos motivos para Deus, o Senhor, Ele estará sempre presente para nos garantir a vitória. A grande questão é que nós temos a dificuldade de dar motivos para que Deus possa nos abençoar. Presta atenção, que se você não der motivos para que Deus te abençoe, você vai retardar aquilo que Deus tem para poder realizar na sua vida. Então é necessário darmos motivos para Deus. Quando é que eu dou motivo para Deus? O primeiro passo é você se aproximar de Deus. Aleluia. Se você se achegar a Deus, Ele se chegará a vós. Aleluia. Chegai-vos a Deus e Ele vos se chegará a vós. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Existem situações que é necessário darmos motivos para que o Senhor venha nos defender, segundo a sua vontade soberana e segundo a sua vontade permissiva. Presta atenção nisso aqui. Existem situações que, se eu não der motivos para Deus me defender, Ele não vai me defender. Agora, existem situações que eu nem preciso fazer. Deus vai agir por sua graça, por sua misericórdia, para guardar a minha vida e a tua vida. Você entendeu? Diga amém. A Bíblia diz que Daniel foi lançado, o profeta Daniel, foi lançado na cova dos leões. Vontade permissiva. Deus permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Presta atenção que o contexto, né, os bastidores, o profeta Daniel foi julgado injustamente, caluniado, e de repente lançaram ele na cova dos leões. Deus estava presente? Sim, Deus sempre estará presente. Mas presta atenção que a vontade permissiva de Deus permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões.
Mas o texto sagrado revela a vontade soberana de Deus, que os leões não fizeram dano algum em Daniel. Aleluia, glória a Deus, amém. Então o improvável pode de repente até vir a acontecer. Mas a vontade soberana de Deus é de guardar a sua vida, é de guardar a minha vida, é de guardar o seu povo, é de guardar a sua igreja. Bendito seja o nome de Jesus. Nós precisamos dar motivos para Deus fazer algo ao nosso favor em determinadas situações. Glória a Deus. Observe isso. Daniel estava lá dando testemunho. Ele era um homem de Deus, ele orava 3 vezes ao dia. O texto diz que 3 vezes ao dia ele se voltava para Jerusalém e buscava a face do Senhor. Ele era um homem devoto que buscavam a Deus. De repente nós encontramos os seus adversários se levantam. É como os adversários que se levantaram e se juntaram em milhares e foram contra Jerusalém. Dentro desse contexto, parafraseando, nós encontramos os inimigos de Daniel se ajuntando, se avolumando, e então levaram ele para a cova dos leões. E a vontade permissiva de Deus estava ali. Ei, Deus estará sempre presente. Não se engane imaginando de que Deus não sabe aonde você está, por onde você anda, o que você está fazendo, quem é você. Não há nada em mim e em você que seja segredos para Deus. Deus conhece absolutamente tudo de mim e de você. Presta atenção que a vontade permissiva de Deus permite que o improvável acontecesse com Daniel. Daniel via, Daniel de repente assistiu por muitas vezes homens e mulheres serem jogados ou condenados para serem jogados aos leões. Mas Daniel jamais pensava, jamais imaginou de que Deus permitisse que ele fosse lançado na cova dos leões. Presta atenção. A minha fé e a sua fé, ela precisa atingir um nível a tal ponto de que Deus possa realizar a sua vontade soberana sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu não posso desistir diante da provação. Você não pode desistir diante das provações, porque o soberano Senhor está olhando para mim e para você. O soberano Senhor está contemplando o meu comportamento e o teu. O soberano Senhor não perdeu o controle absolutamente em tempo algum. Aleluia. Você entende isso? Diga amém. A vontade permissiva de Deus estava em pauta quando levaram Daniel para a cova, mas a vontade soberana do Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, Ele guardou Daniel na cova, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, Ele não deixou com que nenhum dos leões causasse dano algum a Daniel, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é soberano, porque Ele está sentado no alto e sublime trono. Os céus e o inferno se rendem diante dEle. Nenhum mal aconteceu a Daniel naquela cova durante toda a noite. No outro dia, quando abriram a cova, os leões estavam de um lado e Daniel estava do outro, íntegro. Glórias ao nome do Senhor. Olhe para mim, Deus vai preservar a tua integridade diante dele, porque Ele tem um plano. Ele tinha um plano na vida de Daniel, Ele tem um plano na minha vida e na tua vida. Ele quer realizar algo tremendo, Ele quer realizar algo especial. Mas presta atenção, o improvável pode acontecer. Quem sabe aconteceu o improvável na sua vida, e Deus está dizendo para você por esta palavra: Deus não perdeu o controle, Ele tem você na mão dele. Deus vai conduzir você aonde Ele quiser. Ele pode te levar para o deserto e depois colocar você no meio de príncipes, porque Deus é Deus. Você está ouvindo a voz do Senhor? Diga amém. O soberano que não resiste o clamor de dependência. Versículo 3 e 4 diz assim: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor
e apregoou um jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Olha aqui, se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. É tão interessante analisarmos Josafá, porque a história conta que Josafá tinha um exército poderoso. Jerusalém tinha um exército incrível. Josafá poderia muito bem se colocar em prontidão com seu exército, que era gigante, que era poderoso, e enfrentar aqueles inimigos naqueles montes e naqueles vales. Mas é interessante nós lermos o texto bíblico, que o texto diz assim: e pôs-se Josafá a buscar o Senhor. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e o texto diz assim: e pediu socorro ao Senhor. Pronto, é isso que Deus está esperando. Quando você pede socorro a Deus, você está dando motivos para que Deus possa agir ao teu favor. Você pode dizer amém? Se você pedir socorro a Deus, não importa aonde você estiver. Jesus conhecia aquela mulher prostituta que estava nos tanques de Jacó. Jesus sabia, mas Jesus sabia que ela estava ali depressiva, ela estava no caos, ela estava no fundo do poço, estava ali naquele sol cálido do deserto da Judeia, esperando alguém chegar e lhe dizer-lhe alguma coisa. Quando Jesus pede água a ela estava ali indignada, ela estava ali sem perspectiva alguma de vida, e Jesus diz: olha, mulher, pega água para mim. E ela olha, como sendo tu judeu, me pede para tirar água para ti? Jesus olha nos olhos dela e diz: mulher, se tu soubesse quem que fala contigo, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ali aconteceu o encontro, ali aquela mulher deu motivos para que o Deus dos deuses, o eterno e soberano Senhor, pudesse fazer algo na vida dela. Bendito seja o nome de Jesus. Ele mudou a vida daquela mulher. Aquela mulher que estava ali depressiva, com um monte de pensamentos negativos na sua mente. Eu entendo, presta bem atenção aqui, eu entendo que aquela mulher estava ali com milhares de pensamentos negativos. Quem sabe aquela mulher pensava até em morrer. A Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar pela expressão que ela usa. Quando Cristo eterno pediu água para ela: a mulher, se tu beber da água que eu te dou, rios de águas vivas fluirá do teu ventre. Bendito seja Deus. Ali começou Deus a agir. Ei, presta atenção, dê motivos para Deus, porque Ele vai começar a operar na tua vida a partir de hoje. Dê motivos para Deus, porque Ele vai começar a fazer um milagre na tua vida. Dê motivos para Deus, que nunca mais você será uma vergonha para a sociedade. Dê motivos para Deus, que Ele te fará famoso diante desta geração. Dê motivos para Deus, que a tua boca vai poder adorar, abrir e glorificar e exaltar ao Senhor, que está nos céus e vive e reina para todo sempre. Nós precisamos dar motivos para Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Josafá pediu socorro. Pediu socorro. Ei, preste atenção. O cara tinha um exército poderoso. O cara era um rei, era um soberano. O que ele fez? Pediu socorro para Deus. Por que Josafá não foi pedir socorro para o Egito? Por que Josafá não foi pedir socorro para a Síria? Por que será que Josafá não foi pedir socorro para os filisteus? Não, ele foi pedir socorro para Deus. Aleluia. Até hoje tem pessoas que ainda não entendeu. Não adianta você pedir para Mamon, não adianta você pedir socorro para Maria, não adianta você pedir socorro para a imagem de escultura. Quando você resolver olhar para os céus e pedir socorro para Deus, o Senhor estenderá a sua mão poderosa para te dar vitória. Quantos estão entendendo isso? Levante a sua mão e adore. Carabassuriada. A questão está aonde você está pedindo socorro. Tem um monte de gente dobrado os joelhos, de joelhos dobrados diante de uma imagem, que é uma imagem que não pode fazer absolutamente nada. O profeta Isaías diz assim: olha, não temei as imagens de escultura, porque elas nada podem fazer.
São os espíritos malignos que atuam por trás delas. Quantas pessoas estão aí de joelhos dobrados diante de imagem de escultura, pedindo socorro aonde não há esperança, pedindo socorro a um Deus morto que não pode salvar. Eu e você que somos igreja eleita do Senhor, nós sabemos o endereço certo. Aleluia. Olhe para os céus, o Senhor aguarda o teu clamor. Se você pedir socorro para Ele, o Senhor prontamente te ajudará e te manterá de pé, porque Ele é Deus. Aleluia. Então Josafá vai procurar socorro em Deus. Ele não olhou para as suas possibilidades. É um grande erro que nós cometemos. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela gastou todo o seu recurso durante 12 anos. Até que de repente ela resolve buscar socorro no lugar certo. Ei, não gaste até o último centavo. Cristo te chama. Cristo está chamando você. Escute a voz profética do Senhor falando com você. Venha, porque Deus está aguardando você para abençoar a tua vida. Bendito seja Deus. A Bíblia diz que Josafá e todo Jerusalém, todo o povo se colocaram de joelhos, buscaram a Deus e clamaram ao Senhor. Aquele clamor foi irresistível para Deus. Deus não pode ouvir um clamor para Ele, para que Ele resista. Deus jamais resistirá um coração contrito e quebrantado, oh glória. Ainda bem que Deus é assim, senão eu e você não estaríamos aqui. Mas eu e você só estamos aqui porque um dia nós clamamos, um dia nós pedimos, um dia nós nos derramamos e pedimos a graça e a misericórdia do Senhor, porque senão não estaríamos aqui. Só estamos aqui porque a mão de Deus tem permitido de estarmos aqui. Aleluia. Se a igreja estiver unida, o texto diz que Jerusalém se uniu para buscar a Deus. Se a igreja estiver unida, se as famílias estiverem unidas, se as nações estiverem unidas, pedindo o socorro do Senhor, aleluia, com toda certeza, glória a Deus. Assim como o avivamento foi recíproco para com Josafá e Jerusalém naquele episódio, Deus aí continua sendo